E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai apresentar para vocês a leitura, a interpretação de textos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Essa é a finalização de um curso chamado Quem Tem Medo do Bruxo do Cosme Velho, lendo e entendendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os leitores são as pessoas que participaram do curso, um curso de 3 dias, uma espécie de oficina. Esse é o resultado dessa oficina sobre essa obra clássica de Machado de Assis. Vocês vão poder apreciar leituras de pessoas de Foz do Iguaçu, lá do Paraná, até, por exemplo, Gurupá, no arquipélago do Marajó, no Pará, no meio da Amazônia, passando pelo Nordeste, passando por capitais como Belém e São Paulo. Então, conheçam os nossos leitores e desfrutem das suas leituras, que são leituras envolvidas, leituras onde os céus aparecem, os rios aparecem e o interior das alcovas aparecem. Aproveitem. Um grande abraço. Aqui fala Paulo Vieira, diretamente da Terra do Meio, Altamira, no coração da floresta, no combalido coração da floresta amazônica. Um grande abraço e aproveitem. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito que Marcela morria de amores por Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos fiados? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela me amou. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de Cudo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha aos pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. Eu fixei os olhos e continuei a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto. Não sei se até alegre, talvez alegre. Cada século trazia uma porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro. E o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões, cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Creiam-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fie da felicidade presente. Há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez se pode gozar de veras. Porque entre uma e outra dessas duas ilusões, melhor é a que se gosta sem doer.
Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o. Ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais 1, e me sacudiu para fora da sela, de tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então espantado disparou pela estrada fora. Digo mal. Tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar a rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me em pé. Olhe que Vossa Mercê escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, ou não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se-me-ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida. Era positivo. Eu sentia o sangue que me agitava o coração. Bom, almocreve, enquanto eu tomava consciência de mim, ele cuidava de consertar-me os arreios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi lhe dar 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me que ainda não estou em mim. Ora qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento por aí fora, é possível, mas com a ajuda do senhor, viu Vossa Mercê que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para dar extremações de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, via reluzir à luz do sol. Não a viu o almocreve porque eu tinha lhe voltado as costas, mas suspeitou talvez, entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo, era um almocreve que beijava a testa. Olé, exclamei. Queira Vossa Mercê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar pra gente com tanta graça. Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado de prata. Cavalguei o jumento e segui a trote largo, um pouco fechado. Melhor direi, um pouco incerto do feito da pratinha. Mais algumas braças de distância olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento. Adverti que deveria ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem. Pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram uns vitens que eu devera ter dado ao almocreve em lugar do cruzado de prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude. Cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que as circunstâncias de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento de providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com a reflexão. Chamei-me prodígio. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, e porque não terei tudo, tive remorsos. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda. Andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste eis de cair, como qualquer outras belas e vistosas. E, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Essa é a grande vantagem da morte, que se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Desde os 5 anos merecia eu a alcunha de Menino Diabo.
e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragara o doce, por pirraça, e eu ainda tinha 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas em um outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo. Mas obedecia sem dizer palavra, ou quanto ai, nhonhô. E a que eu retorquia: cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez. Eram mostra de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, e em particular dava-me beijos. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear e a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do ruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam este defeito. Fio, porém, que este talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, do outro lado, sede de nomeada, digamos, amor à glória. Um tio meu, cônego de prebenta inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, conseguintemente, a sua mais genuína afeição. Decido leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constitui-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê, cavaior? Foi a ideia fixa de unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como chamou Seneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou um meio de demonstrar que dos 2 Césares, o delicioso, o verdadeiramente delicioso, foi o abóbora de Seneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias,
Se um poeta te pintou como Messalina católica, apareceu um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade. E se não vieste um lírio, também não ficaste um pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história, que dá para tudo. E tomando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga, a furta cor é que faz os Cláudios fórmula Suetônia. Era fixa a minha ideia. Fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo neste mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a fina dieta germânica. Veja o leitor a comparação que lhe quadrar. Veja e não esteja daí a torcer o nariz só porque ainda não me chegaste à parte das narrativas desta memória. Lá iremos. Creio que prefere a anedota, a reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho muito bem. Pois lá iremos. Todavia importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século. Ora, supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera. Logo brincalhona. Coisa que não edifica nem constrói, não inflama nem reguela. E é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos que a história, com seus caprichos de dama elegante, nenhum de nós pelejou a Batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riem desta vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras, modestamente particulares, e que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é com a raia miúda que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a raia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Bacharel-me, um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos, ao longe, no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia a outra, a ambição desmontava na cela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político, ou até bispo. Bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião um ovo e desvendou a púpula fulva penetrante. Adeus, amores. Adeus na cela. Dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime. Adeus. Cá me voam as fadigas e a glória. Deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. Foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente, nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-me com a solenidade do estilo, após os anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades, tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião.
Era um acadêmico estroína, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de euforia. Se me dava a liberdade, dava a minha responsabilidade. Guardei-o. Deixei as margens de Mondengo e vim por ali fora já desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de fluir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante 1 minuto, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença do homem que estava comigo. Da cama, onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que não nos víamos, e eu vi agora não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos, porque o Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudiu todas as misérias, e este punhado de pó, que a morte espalha na eternidade do nada, pôde mais que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fia da felicidade presente. Anela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim. Então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra dessas 2 ilusões, melhor que se gosta sem doer. Não durou muito a invocação. A realidade dominou logo. O presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe dava as roupas e os anos, e veio até meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a aviação férrea. Nada mais interessante para o moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé. Durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular a palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali. 20 anos depois, havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se igual dose, mas enfim, saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, uma austera e maternal. Estava menos magra do que quando a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca. E porque era das que resistiam muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se com alguns fios de prata. Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. No fim da escada, ao mundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, colocar as ideias dispersas, realçar-me. Enfim, no meio de tantas sensações profundas e contrárias, achava-me feliz. Certo, é o que os diamantes correpiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes, e depois eu confiava na minha boa Marcela. Podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo, murmurei, olhando para o teto do corredor. E aí, com um escárnio, vi um olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz que era ao mesmo tempo o nariz de Bárbara, e é o meu, pobre namorado de 1001 noites. Vi até ali,
mesmo correr atrás da mulher do vigir ao longo da galera. Ela ao cernar-te com a posse e tu correr até a lameada. Cumpria de onde saíste à rua, onde todos os correios te apulparam, desacaram. Então apareceu-me que o corredor de Marcela era Alameda e o que a rua era de Batuá. Com efeito, olhando para a porta, vi a calçada 3 dos correiros, uma batina, outro de libré, outro de paisana, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa segue, meu pai à direita, meu tio consigo e à esquerda, e do libre uma boleia, e de lá me levaram uma casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem se resisti, mas toda a resistência era inútil. 3 dias depois, segui a barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa. Malditas ideias fixas. A adesão à ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Ora, aconteceu que 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura. Atos 9:7. Levanta-te e entra na cidade. Essa voz saía de mim mesmo e tinha 2 origens. A piedade, que me desarmava, ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la. Uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mo disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira. Ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito, tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. Mas já que falei nos meus 2 tios, deixa-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tonaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal. E veja agora com que destreza, com que arte eu faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção polar do leitor, nada que do modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo que este método, sendo como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravatas e sem suspensório, mas um pouco de a fresca, a solta, com o que se não lhe dá da vizinha fronteira, e nem do inspetor do quarteirão.